pessoal, bem-vindos de volta ao canal e bem-vindo a mais uma que deve ser a nossa nova série semanal de reviews aqui no canal. Estamos falando de Expresso do Amanhã, a versão seriada, que já virou filme. Tem material original, né? Baseado no quadrinho. E um filme do Bong Joon-ho, mais conhecido por ser o diretor vencedor do Oscar esse ano. Por Parasita. E que estava sendo adiada a estreia, adiada, e a pandemia fez finalmente entrar no ar, porque provavelmente eles não tinham mais nada pra colocar. Então, como a série já estava pronta, então vamos colocar. Eles, inclusive, era pra estrear dia 31 de maio, e eles subiram a estreia pro dia 25 pela Netflix. Antes da gente começar com a nossa review dos 2 primeiros episódios, não esquece de dar joinha se você gostou do vídeo, se inscrever aqui no canal se não é inscrito e acionar o sininho para receber as notificações e acompanhar os novos vídeos do nosso canal. Segue a gente nas redes sociais, nós estamos no Twitter, nós estamos no Instagram e nós temos página e grupo fechado no Facebook. Essa história é a história de um filme que já saiu alguns anos atrás, que teve envolvido em inúmeras polêmicas com o Harvey Weinstein. Teve uma briga do Bong Joon-ho com o de Harvey Weinstein que fez com que o filme fosse liberado em menos salas do que ele deveria sair, o que acabou de alguma forma atrapalhando o desempenho dele também nas bilheterias, porque ele era um filme com um elenco muito bom. O filme original tinha o Chris Evans, tinha a Tilda Swinton, tinha o Ed Harris, era um elenco muito bom. E o filme passou meio obscurecido, então eu acho que esse é um bom momento para ele voltar com um elenco muito bom também. Nós temos a Jennifer Connelly, nós temos o cara do Hamilton, que eu não sei o nome. A produção é do Park Chan-wook, que é outro diretor sul-coreano excelente. Então é o momento certo, é o lugar certo. Eu acho que a Netflix é o lugar certo e o melhor de tudo é que ela está sendo semanal. No entanto, eu acho que a grande sacada do filme é que ele era uma porrada. Ele era o que a gente chama de tour de force. Vou usar um francês aqui. Momento cultura do SideQuest. Porque o que acontece? Ele é aquela pancadaria assim do começo ao fim. Ele é como se fosse um trem mesmo, sabe? Tipo, a ideia da história é que ela não para o tempo inteiro. Ela vai sempre indo à frente, num misto de violência, sabe? De força mesmo, a força da classe operária, a classe do final. E tu não precisa te prender muito a como funciona esse mundo. Porque ele se move com o sentimento, ele se move com a visceralidade dessa história. Porque tem muito pouco tempo pra contar essa história. Exatamente. Então é uma história pequena dentro de uma coisa enorme. A gente tá vendo encapsulada essa história que é significativa porque tudo é dentro daquela sociedade. Exatamente. Então... E dentro de um trem. E a sociedade tá dentro de um trem. Eles vão indo vagão e se deparando com a bizarrice que o mundo se tornou. Porque é uma premissa bizarra. Todo mundo tá dentro de um trem que se move para sempre. E as pessoas se portam bizarramente lá dentro daquele trem. Que é uma coisa que a série não resolveu não adotar. Eles resolveram adotar uma postura mais realista. Como seria se a nossa sociedade realmente fosse colocada dentro de um trem. Como se eles tentaram fazer uma coisa realista dentro de um cenário absurdo. Exatamente. O que eu acho que a caricaturização dos personagens e das situações, ela expressa melhor a metáfora da questão da briga de classes no filme original. E eu acho que isso acabou se diluindo demais na série nesses 2 primeiros episódios. Porque ele falava muito sobre a questão da alienação dos ricos quanto à situação dos pobres, que é uma coisa que Parasita fala muito também. Sim, é outra produção do diretor que faz bastante isso. Exatamente. Então, aqui não é dessa maneira na série. E essa eu acho que já foi uma das principais críticas que eu li dos 2 primeiros episódios, foi justamente da questão da não caricaturização dos ricos e dos vagões, porque todo mundo sabe que existe essas pessoas no fundo que estão comendo ratos e assim mesmo para sobreviver, e enquanto isso eles estão no vagão tomando chá e vivendo a vida deles como se nada tivesse acontecido, sabe? Então, tipo, é meio cru e cruel. E por isso que ele tinha esse ar de que as pessoas não sabiam realmente o que estava acontecendo. Talvez elas não soubessem realmente o que estava acontecendo, por isso que elas eram tão alienadas. Exatamente. Eu acho que na verdade a ideia é que, tipo assim, eles não se importam.
sabe? Tipo, essa sempre foi a questão. Aqui também tem essa vibe de eles não se importam, mas lá era tanto o fato de eles não se importarem que eles não queriam nem saber o que estava acontecendo na classe de baixo. E eu acho que esse é um momento muito bom pra essa série. Eu fiz a metáfora ontem, tava conversando com a Maria. Eu acho que, assim como o Poço, ele é um filme que ele propõe muita coisa e ele propõe esse cenário extremamente louco e bizarro, que ele funciona muito bem numa história de 2 horas. Só que quando tu dilui ele numa série, se pegasse o Poço e fosse tentar fazer uma série do Poço, ele ia apresentar um monte de furos. E é o que tá acontecendo agora, porque quando a gente começa a ver um pouco mais sobre essa vida ali deles, ela não faz tanto sentido assim. Quando eles começam a falar lá que há tipo um vagão de vacas congelam e morrem, e eles não têm mais carne bovina. Como é que eles conseguiam fazer carne antes para sustentar todas aquelas pessoas, se eles provavelmente não teriam o espaço nem o tamanho necessário para sustentar todas aquelas pessoas? Um vagão era suficiente? Meia dúzia de vaca dava para sustentar toda aquela galera? 3.000 pessoas, é o que ele disse que tem dentro 3.000 do pessoas. trem. Exatamente, mas ainda assim, tipo, uma vaca vai sustentar... Quantas vacas eles tinham que carnear? Eles conseguiam fazer a reprodução crescer tão rápido a ponto deles conseguirem? Não sei, porque a gente não tem nenhuma ideia de quanto a ciência avançou. A gente não tem uma ideia aparentemente não muito, né? De evolução. Mas tipo, tem várias coisas que eu gostei bastante. Eu gostei de ver mais sobre esse mundo, de ter uma ideia melhor do que aconteceu, de como é que chegamos ali. Eu gostei muito dessa questão de a gente ter uma perspectiva melhor de por que as pessoas do fundo são tratadas tão mal, sabe? Okay. É porque eles não tinham bilhetes, eles entraram como... Esse é um ponto que eu achei meio bizarro também. Eles só entraram no trem sem permissão, então por isso que eles são tratados dessa maneira. Não que justifique, mas explica. Nada justifica. Explica por quê. Porque eles não deveriam estar lá e eles mexem com o equilíbrio do trem, como a personagem da Jennifer Connelly fala tanto. Esse é um problema também, porque eu acho que daí tu justifica demais as coisas pra tentar também mostrar que, tipo, talvez a ideia do trem não era tão ruim assim. Talvez essa estratificação social aconteceu porque eles desregularam, porque eles estão fora da cadeia produtiva. E aí, tipo, tu meio que dá uma justificativa demais por uma ideia que eu acho que era muito mais interessante de ser essa máquina cruel e sem coração que não pensa nas pessoas. Ali, tipo, tu fica, não, mas é que tem que ver, e aí eu acho que o impacto da crítica social dilui um pouco também. Dilui, porque se tu fala assim, essas pessoas aqui não estão contribuindo nada pra nossa vida dentro do trem, mas é cruel e injusto que só as pessoas de alto poder aquisitivo pudessem ter uma chance de sobreviver. Tem as duas faces da moeda, né? Então, eu não sei por que ela não tentou, já que eles estavam ali, transformar eles em parte funcional desde o começo. Sabe? Coloca eles pra trabalhar, dá um dinheiro pra eles e transforma aqueles vagões em outras coisas. Porque daí a gente vai entrar na questão de que essa é a sociedade que a gente vive hoje. Que acontece a mesma coisa. Exatamente. Tipo, né? Os ricos, principalmente a classe média que mais reclama da população mais miserável, que não pensa em, tipo, vamos de repente inserir essas pessoas dentro da nossa sociedade de alguma forma. Não, eles preferem excluir, deixa os miseráveis lá naquele lado, e coloca a culpa dos problemas não na classe que tá na frente, mas na classe que tá atrás. Que é mais fácil. Que é muito mais fácil, vamos culpar quem é mais pobre que a gente, não quem é mais rico. E ao mesmo tempo as pessoas que estão lá na frente ficam culpando a classe média também por arrastar eles pra baixo, por ser... problematizam eles, tratam eles como também menos do que eles realmente são. São só a classe trabalhadora, a força motriz da nossa sociedade. Então, ok, eu entendo por que não acontece isso, de tu dizer por que eles não trabalham. Porque é o retrato do nosso mundo, no final das contas. Eu achei estranho, mas talvez isso seja dos quadrinhos, porque no filme original não explica por que eles entraram, só explica que eles estavam lá. E eu acho que seria mais chocante tu ter pessoas ali que pagaram pra entrar, fizeram questão de estar ali dentro, mas eles foram excluídos mesmo assim, porque eles não tinham tanto dinheiro. E aí eles serviam como mostra no filme, é muito mais impactante tu descobrir que as pessoas eram utilizadas como alimento e eles trituravam também as baratas, transformavam naquelas barrinhas que eles comiam, que na verdade era barata e lixo e porcaria que eles comiam. E eles não sabiam que estavam sendo alimentados. Era basicamente It's Soylent Green, que é aquela piada. Mas dito isso, né, temos todo um plot além disso agora sobre o assassinato também. Sobre o assassinato. Que claro que eles tinham que criar um plot macro pra série ter algum rumo onde ela possa se desenvolver. Não acho que isso é necessariamente necessário.
Mas eu não vou reclamar, porque eu acho que é um plot de serial killer, eu sempre gosto de plots de serial killer, e se for bem desenvolvido, tudo bem. Mas já apresenta outro furo, entende? Como é que ele é o único detetive de homicídios dentro de todo aquele trem? Ela não se preparou? Ela achou que ninguém fosse se matar dentro do trem? Não, aí que tá. Eu acho que na ideia dela, tipo assim, ó, vamos pegar quem vai pagar bastante. Quem vai pagar? Esse que tem dinheiro, esse que tem dinheiro, esse que tem... Ela não pensou em, tipo, ó, tem que ter uma sociedade. É claro que ela pensou. Ela pensou, a gente precisa de alguém pra agricultura, a gente precisa de alguém pra agropecuária, a gente precisa de alguém que faça isso, alguém que faça aquilo. É que daí a gente vai pra aquele lado que é o seguinte... eu não acredito que nessa sociedade onde vai ter só elite as pessoas vão se matar. Mas elas são as pessoas mais lixo. Pois é, mas aí é que tá. A elite não se vê como lixo, ele se vê como gente boa, salvadores da humanidade. Então, nesse momento, até tentei uma força policial, de repente, pra conter alguma coisa. Mas aí ter um assassinato que você não consegue resolver é realmente um problema que cresceu ali. Mas só que o seguinte, talvez ela não previu. Mas ela preveu aquele negócio das gavetas, que é pra pôr criminosos. Que talvez só tivesse alguma coisa que fosse mais simples de lidar, né? Então, como é que... Mas se é criminoso, tu precisa de o quê? De uma força policial. E uma força policial precisa ter policiais reais, não um ex-jogador de futebol. Mas ela tem a policial, ela só não tem o investigador. Que daí essa é uma coisa talvez que ela achou que não ia precisar. Ou, né, enfim, é o que eu tô tentando entender da parte dela. Assim, tipo, eu não pensei em ter isso porque eu queria aproveitar o máximo possível de espaço pra ganhar dinheiro com isso aqui. Que eu não sei o que ela vai fazer com o dinheiro também, no final das contas. Ela só usou o dinheiro pra montar aquilo ali. Pois é. Porque agora o dinheiro não vai valer mais nada também. Não existe mais dinheiro. Então, por isso que eu não entendo porque que se manteve essa estratificação se o dinheiro não significa mais nada agora. Esse é o problema, porque tipo, quando começa a ter esses questionamentos, não faz sentido mais. Mas vamos falar de outra coisa que eu gostei, então. Vai lá. Da personagem da Jennifer Connelly ser a criadora daquilo tudo. Porque no filme a gente tem o Ed Harris como sendo o criador de tudo, o Sr. Wilford. E a gente só descobre no final. Ele é esse grande mistério. E na verdade ele é um homem obcecado pelo trem dele, que vive isolado de todo mundo e só cuida do maquinário. Ele não quer saber como é que tá sendo a vida dentro do trem. Ele é Deus. Ele só se preocupa com o funcionamento do maquinário e se o trem vai continuar rodando. Ele é Deus. Ele é Deus. Ela se importa. Ela tá sempre lá e ela tá vendo de perto o resultado, as consequências das escolhas dela, as consequências dessa criação dela, e lá em loco buscando remediar os problemas que estão acontecendo, que tá sempre cheio de problemas. Óbvio que estaria sempre cheio de problemas. Não entendo por que no filme o Ed Harris não tava tendo que apagar incêndio de 5 em 5 minutos. Porque não era esse o foco do filme. Não era esse o foco do filme. Mas eu gostei disso, eu acho a Jennifer Connelly uma ótima atriz. Eu acho legal essa questão de que ela construiu esse mito do Sr. Wilford pra ser como um deus. Sim. Mas ela não é esse deus que ela tá pintando. Exatamente. E uma parte interessante também é ver como ela mesma criou uma prisão pra ela mesma nesse sentido. Porque ela tá escravizada naquilo ali. Se ela não fizer aquilo que ela faz todos os dias, aquilo ali vai cair pro caos. Então é um aspecto interessante da história a se explorar. Né? Como é que tu mantém a sanidade, como é que tu mantém essa sociedade livre de grandes conflitos e ao mesmo tempo mantém ela viva. Então vamos dizer assim, uma balança onde ela tem que medir muito bem o que ela vai fazer em seguida. Por isso que tem quando ela abre a porta tem um negocinho do xadrez, onde ela faz os movimentos das peças, quais são os movimentos corretos. Eu acho que dá pra entender um pouquinho melhor como metódica ela é. As roupas dela são todas as mesmas roupas sempre também. E isso foi legal. O que eu achei que de repente a série ia fazer, que eu acho que seria até mais interessante, seria assim, eles comentam assim, nós temos 1000 e poucos vagões até chegar num lugar, 1001 vagões. 1001 vagões. E eu achei que seria mais interessante se realmente tivesse começado essa revolução deles, como acontece no filme, e a gente visse eles lidando com os diferentes biotipos ou diferentes biomas que eles iam enfrentar em cada vagão e tentar solucionar a situação. Seria uma coisa mais episódica. Mas a questão é que faz todo o sentido eles não conseguirem nem sair dali. Não, faz sentido. Não tô dizendo que não faz. Eu acho que seria mais interessante porque tu criaria uma forma diferente de contar essa história. A minha ideia basicamente seria como se fosse um episódio de Star Trek, seria um episódio de Star Trek. Cada lugar tu encontra um
não só um bioma, mas uma sociedade diferente que se construiu ao redor das necessidades que eles têm. Seria basicamente os distritos de Jogos Vorazes. Cada distrito vai ter uma peculiaridade, só que seria mais a questão das personalidades das pessoas. Aí nós encontraríamos aqueles que são canibais, nós encontraríamos aqueles que adoram o maquinista e assim por diante. Eu acho que seria interessante desenvolver dessa forma. Não, só isso que eu queria dizer. Mas eu acho que duas coisas vão contra nesse mundo que eles criaram. Em um dia ela consegue ir do fundo até o coisa do trem. Eu também não entendi. Não entendo como é que ela chega nos lugares tão rápido. Tem 1001 vagões. Como é que ela chega lá tão rápido? Então não faria sentido eles levarem mais de um dia pra chegar do fundo até a frente se ela chega. Claro, não, e o segundo é que eu acho que todo mundo ali naquele trem trabalha para quem está no topo dos vagões. Entende? Então não existe, eu acho que não existem essas sociedades que foram criadas. A única sociedade, são 3 sociedades. Tem o fundo, que é quem não faz nada e fica lá preso. Tem a terceira classe, que são os trabalhadores, então naquele mundo que tu falou que sempre toca techno e sempre... essa é uma outra coisa que depois eu vou falar também. E a alta classe, que é quem só mama nas tetas da terceira classe, mesmo falando mal deles. Sim. Eu entendo que essa é a história que eles queriam contar. Eu só acho que seria interessante, eu acho que seria mais interessante, porque essa era a ideia mais ou menos que o filme do Expresso da Manhã passava, que cada lugar eles enfrentavam um desafio diferente. Então, de repente, uma série nesse estilo, que é um estilo até um pouco mais antigo, assim, eu não digo que é uma coisa muito... Não é um formato tão moderno, só que esse formato moderno de que tem um crime, ele tem que resolver. Poxa, sabe, a gente já viu isso em Altered Carbon, a mesma história em Altered Carbon. E aí o que acontece? É o mesmo tipo de... Eles não pensam sci-fi algo que não seja diferente do Blade Runner. Sci-fi sempre é luz neon, aí é um bairro meio que pobre, mas com umas coisas meio modernas. Aí tem uma barraca de comida chinesa ou japonesa, porque... Os filme sci-fi é sempre assim. Dominar o mundo no futuro. Só que daí todo mundo fala inglês, sabe? Tipo, que era uma coisa que pelo menos o filme fazia melhor. Ele misturava as pessoas de outras raças e aí tinha uns caras falando em coreano no meio e tu ficava boiando o que eles estavam falando. E isso eu senti falta, que o protagonista que fosse coreano também, ou de outra língua. Eu não gostei do protagonista. Eu já vou deixar aqui que eu gosto muito do ator. Mas eu não gostei dele nesse. E eu não gostei do personagem dele também, não gostei. E no Snowpiercer original tem o personagem do Chris Evans é muito mais interessante e a motivação dele pra ir até o maquinista é muito mais interessante. E ele tem o companheiro dele. Uma criança foi roubada e eles querem a criança de volta. E o amigo dele lá é um coreano e tu não entende o que ele tá... E fica nessa, sabe... Tem que lidar com o fato de que tu tá com outras pessoas querendo sobreviver e vocês não falam a mesma língua, mas vocês têm que trabalhar juntos. Então isso é um conflito interessante que aqui a gente não tem tanto. A gente tem uma pessoa que fala em espanhol ali, mas ela é mais pra conveniência do que qualquer outra coisa. Uma outra coisa que eu achei interessante também é que, e que mostrou pouco ainda nesses primeiros episódios, eu espero que mostre um pouquinho melhor, é a questão da filha dos ricos. Também, que ela quer ser aquela meio, não, mas eu quero ir lá na terceira classe comer macarrão. Eu sou rebelde, sabe? Tipo, usa um óculos esquisito. Então ficou um pouquinho forçado, mas é aquelas metáforas, tipo, ó, o pessoal que tá lá na frente tem sempre alguém que quer ser rebelde, pra ser rebelde eles acham que eles têm que ajudar os mais pobres, ajudar os outros e tal, e acho que ficou bem... Ok, tá, vamos deixar passar. Só que eu não gosto, meu problema mesmo é com essa coisa assim, tipo, tu tem que fazer um plot que tu vai fazer um assassinato, vai ter um crime, vai ter o cara vai ter que investigar. Aí a gente descobre depois, pelo menos, que a motivação do assassinato provavelmente foi porque eles sabiam quem era o Wilford, ou eles tinham descoberto alguma coisa sobre o Wilford, e agora tinha alguém com esse conhecimento pelo trem, pra talvez... E aí eu acho que vem a parte interessante. É alguém que sabe que ela é o Wilford, que sabe que o Wilford não tá no controle de tudo e que vai, se essa informação se disseminar, vai virar o caos. Então esse é um ponto interessante da trama que eu acho que a gente não viu ainda. E eu acho que isso pode ficar mais interessante se eles não ficarem se encebando na história de amor do nosso protagonista, que eu já achei que foi o porte mais chato do segundo episódio. Eu acho que agora vai ser introduzido também a parte do guri, que foi chamado pra ser aprendiz. Eu acho que ele talvez vai mostrar outra faceta da história. E que a gente vai tendo, durante os episódios, a colocação dessas pessoas do fundo em outros vagões pra eles poderem cumprir a revolução deles. Sabe? Tipo, porque aquele cara tá levando o pedaço de tecido em que ele botou a esquematização dos vagões, ele tem alguns na gaveta, tá indo o guri pra ser aprendiz, então essa colocação que também é um jogo de xadrez do Layton.
Sim, Já que a gente aham. falou Sim, eles sobre, estão falando de botar as sobre a peças. Wilford e as peças, ele também tá colocando as peças dele no tabuleiro pra tentar fazer essa revolução virar realidade. É. Vamos ver até quando eles vão fazer, até quando isso vai ser empurrado. Eu não achei ele tão com cara de líder assim também. Não, Acho que também faltou não. esse. Faltou um Ele pouquinho pareceu de. reticente demais. Exatamente. O personagem do Chris Evans, ele era decisivo. É porque sabe? é por causa da história também. A história pedia alguém mais Exatamente. positivo. Talvez no momento certo a gente vai ver. Mas eu espero que fique legal. Não achei que ia ser um pouquinho pior do que foi. Na verdade, foi um pouquinho mais satisfatório do que eu imaginava que ia ser. Mas ainda acho que ficou devendo em alguns pontos. Eu, particularmente, me divertiria mais assistindo uma série que fosse mais episódica, assim, contando essas situações e como eles lidavam com cada situação. Mas não é esse o caso, esse não é o tipo de série que foi proposto e provavelmente o material original também não aborda dessa forma. Então, vamos ver como é que vai ser. Espero que seja divertido e a gente não fique reclamando demais dela. Eu também espero. É isso então? Então é isso, gente. Essa foi a nossa review dos 2 primeiros episódios de Expresso da Manhã, a nova série que tá saindo semanalmente na Netflix. E vamos fazer reviews semanais aqui no canal também. Então se você não quiser perder, se inscreve e aciona o sininho para receber as notificações. Não esquece, como sempre, de dar joinha se você gostou do vídeo e deixar aqui nos comentários o que você achou desses 2 primeiros episódios de Expresso da Manhã, se você vai continuar assistindo. E nos segue nas redes sociais, a gente tem perfil pessoal e do canal no Insta e no Twitter. E a gente tem página fechada e grupo aberto. Grupo fechado e página do canal no Facebook, tá bom? Até a próxima!